Olá, pessoal, boa tarde. Na sexta-feira vai ser feriado para nós, né? Que é esse feriado de hoje, do dia 28, que é dia do funcionário público. Então, a gente vai seguir com a atividade de amanhã, do dia 29, e a gente tem um texto chamado A Bruxa Cachucha. Então, a gente tem uma poesia que vocês vão fazer a leitura bem atenta desse texto, tá? Aí a gente tem algumas perguntinhas de entendimento do texto, certo? Aí depois, por último exercício, a gente tem uma proposta de vocês criarem uma receita bem diferente de uma receita comum, tá? Aí, para atividade 2 de matemática, nós vamos trabalhar com frações e porcentagem, tá? Aí a gente tem um exemplo: 71% da superfície do globo terrestre são ocupados por água, dos quais apenas 3% aproximadamente são de água doce. Nesse texto aparecem expressões 71% e 3%. O que isso quer dizer, né? Que das 100 partes, né, significa que nós indicamos 71. Se fosse um gráfico, por exemplo, a gente pintaria 71 partes de 100, tá? Então, a gente pegou, vamos dizer assim, 71 partes de 100. Da mesma forma, o 3%, ou seja, 3 partes do 100, certo? Essas expressões correspondem a frações cujo denominador é 100. Aí, seguindo o modelinho que tá aqui, vocês vão fazer os outros, né? 7%, certo? E depois o outro exercício é o contrário, vocês vão colocar a fração. Aí aqui a gente tem uma figura que está pintada para vocês colocarem que fração que ela representa. Lembrando que essa figura aí, né, ela está dividida em 100 partes, certo? Depois, para a atividade 3 de história, nós vamos continuar falando sobre os governos, tá? Na época do Império, certo? Então, o governo geral ele foi criado pelo rei português Dom João III em 1548, lá bem no comecinho, né, quando o Brasil foi descoberto, certo? Então, os 3 primeiros governadores foram Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. E o administrador da colônia, né, a administração, na verdade, ela não era realizada só pelo governador geral. Tinham outras pessoas que ajudavam, que era o ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor, certo? Aí vai explicar certinho cada um dessas pessoas, esses principais aí, esses primeiros, né? Que foi o Tomé de Souza, o Duarte da Costa e o Mendes Sá. Aí, pessoal, a gente tem algumas perguntinhas que vai falar sobre esse assunto do governo, certo, gente? Depois, por último, é a aula de arte que vai em aula em anexo. Tenha uma boa tarde, pessoal.